Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai fazer a programação, beleza? Do SQLite para registrar os usuários através da nossa telinha de registros, beleza? Então, primeiro passo muito importante que vocês devem levar em consideração é entrar no seu Android Manifest e declarar as permissões de leitura e escrita no disco do seu aplicativo, né? Então, Uses Permission, ó, já aparece aqui a primeira, que é o Read External Storage, ou seja, eu vou ler essa informação do banco de dados, né? Então, como eu vou fazer a leitura de banco, eu tenho que colocar essa permissão aqui. E a Write External Storage, beleza? Então, essas duas permissões, elas vão ser essenciais e obrigatórias aqui para a gente estar trabalhando com banco de dados. Então, leitura e escrita dentro do aplicativo. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como eu trabalho aqui com banco de dados. Bom, no pacote principal, o que eu costumo fazer? Eu costumo criar um subpacote, que é com o botão direito, eu coloco um database. Beleza. Dentro desse database, eu crio uma classe que eu chamo de DB Open Helper. Por que eu chamo de DB Open Helper? Porque essa classe aqui que eu vou criar, ela estende a classe que já existe do SQLite, que é a SQLite Open Helper. Estão vendo? Então, eu faço o conceito de herança para estender o que já existe. E agora ele dá esse errinho porque eu tenho que implementar alguns métodos que são obrigatórios. Quais os métodos? O método onCreate e o método onUpgrade. Então, clico aqui na lâmpadazinha, Implement Methods, e eu mando implementar esses dois métodos. Ainda vai continuar com um erro a minha classe. Isso significa que essa classe SQL Open Helper, ela me obriga a ter um construtor fazendo uso do super. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um construtor para ela. Então, DB Open Helper. Beleza. Aqui eu tenho que passar para ela o contexto. Beleza. E eu tenho que dar um super. Ótimo. Esse super aqui eu tenho que passar algumas informações. Ó, se a gente passar com o mouse, ele obriga a ter um contexto, uma string, um cursor factory e um inteiro. Beleza? Então é isso que esse construtor da classe SQLite OpenHelper exige. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o contexto que eu acabei de criar. O contexto vai ser a activity que vai chamar o meu banco de dados, tá? Uma string, então eu vou colocar, como eu não sei ainda, eu vou colocar aspas simples. O cursor factor eu vou colocar null. E um inteiro eu vou colocar zero. Ó, pode ver que essa classe aqui ela já deixou de ter o seu erro, né? E agora, o que significa esse segundo parâmetro do meu construtor? Significa o nome do banco de dados. Tá? Então tá aqui, ó. Name, parâmetro. Name of the database file or null, se tu quiser colocar na memória do seu celular. Mas nesse caso, a gente vai criar uma constante aqui, private static final string, que ela vai ter o nome de database name. E eu vou colocar o nome do meu banco de dados. Eu vou colocar banco.db. Beleza. Esse database name eu vou substituir pelo parâmetro que eu tinha passado vazio. E aqui é o version, a versão do banco de dados. Ó. Number of the database, startando de 1. Se o banco de dados, se a versão, né, for modificada, vai ser chamado o método onUpgrade, para dizer que está fazendo uma atualização do banco.
Caso contrário, ele vai chamar o método onCreate de forma automaticamente. Isso aqui eu já vou explicar. Então, eu vou colocar aqui, ó, private static final int database version. Eu vou colocar ele como 1, beleza. E vou substituir o valor aqui, database version. Beleza. Esse factory aqui, neste momento eu não vou estar utilizando. Ó. É para criar objetos de cursores ou null, né? Se eu quiser usar padrão, default. Então eu vou deixar null. O que importa aqui é o seguinte, database name e o database version, passar o nome do banco e a versão. Então aqui nós temos dois métodos, que é o onCreate e o onUpgrade. Como eles funcionam aqui, galerinha? Sempre que eu incrementar a versão do meu banco de dados aqui nessa constante, o que vai acontecer? Quando eu chamar essa classe, o Android automaticamente vai verificar se o número da nossa versão foi modificado. Caso ele tenha sido modificado, isso é tudo automático, ele vai passar no método onUpgrade. Caso contrário, ele passa no método onCreate. Se ele já passou no método onCreate para um determinado número de versão, ele não passa mais. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu banco de dados, que é a versão 1. No onCreate, eu vou dar o comando de create table em duas tabelas. Na tabela de usuário, de registro de usuário. Beleza. Daí, depois dessa tabela de registro de usuário, eu vou criar uma outra tabela. Para fazer automaticamente a atualização do nosso banco de dados, eu tenho que incrementar o 1 para 2. Incrementando de 1 para 2, ele não vai mais passar no onCreate, ele vai passar no onUpgrade. Isso de forma automática, o Android ele se liga nisso. E aqui nós temos duas variáveis para fazer esse controle, que é o old version e o new version. Então eu posso usar assim, se a versão anterior for a 1 e a nova versão for a 2, então eu vou executar um determinado comando, criar uma tabela, enfim. Então eu posso fazer esse controle nesse formato. Nesse nosso caso aqui, a gente vai manter database version 1, porque é a primeira versão do banco de dados. Beleza? Bom, essa classe aqui, teoricamente, está feita, a gente só vai implementar um onCreate depois. Agora, como é que eu trabalho aqui? Eu crio dois pacotes. O primeiro pacote, eu crio dentro do database um model, que é onde vai ter o modelo da nossa tabela no banco de dados. Então, eu vou criar uma tabela para registrar o usuário. Eu vou criar uma classe aqui, Java Class, que eu vou chamar de usuário model, por exemplo. Tá? Essa classe usuário model, ela vai ser um espelho da minha tabela que eu vou criar no banco de dados. Então, para registrar um usuário e criar essa tabela, eu vou criar algumas constantes aqui, uma variável string, na verdade. Eu vou criá-la como público, static string, que eu vou definir ela como tabela nome, table name. Eu vou chamar de tb usuários, vou botar no português. E agora, quais as coluninhas que essa minha tabela vai ter dentro do meu banco de dados? Então, column ID, vou ter um ID. No SQLite é comum nós colocarmos, em vez de ID assim, colocar um underline ID, senão ele não funciona direito. Então, coloco o underline ID, tá? E vou criar outras colunas aqui. De preferência, eu vou colocar entre vírgulas essas variáveis aqui. Então, coluna usuário vai ser igual a usuário, vírgula, coluna, senha igual a senha. Então, eu vou colocar apenas essas três colunas aqui na minha tabela, beleza? O que eu faço aqui agora? Deixa eu dar um tab aqui para ficar organizado. O que eu faço agora? Eu faço o comando create table. Por que eu vou colocar só essas três colunas? Porque na minha telinha de registro eu só tenho o e-mail, que vai ser o usuário, e a senha, que vai ser a senha.
né? Então, criei só essas três. E agora eu vou criar o comando create table. O comando create table nada mais é do que create table mais o nome da minha tabela, que eu chamei de table name, mais abra parênteses. Eu também vou quebrar aqui. E agora eu vou colocar as colunas. Então, coluna ID, que é a que eu criei aqui, que é o underline ID aqui em cima. Então, estou fazendo a concatenação dessas variáveis aqui em cima agora, hein? Vai ser integer, primary key, auto-incremente, vírgula, mais coluna usuário, vai ser um text not null, vírgula, mais coluna senha, também vai ser um text not null, fecho o parênteses, ponto e vírgula e ponto e vírgula. Então aqui é table, assim. Então o meu comando fica create table, o nome da minha tabela, a coluna ID vai ser integer primary key auto increment, ou seja, toda vez que eu for inserir um usuário novo, ele vai incrementar o ID. A coluna usuário ela vai ser text not null, coluna senha text not null. Depois eu faço o tratamento de unique para vocês, para ele não deixar inserir o mesmo e-mail dentro dessa tabela. Por que eu vou fazer depois? Eu vou fazer num próximo vídeo. Porque eu quero mostrar para vocês como funciona o upgrade, provavelmente. Tá? Então, agora eu vou criar o comando que é o drop table. Por que ele está botando table? Drop table. Vai ser igual a drop table mais tabela nome. Pronto. Drop table, posso botar até um if exists aqui. Drop table if exists o nome da tabela. Beleza? Então aqui eu tenho o create table e o drop table. Aonde que eu vou chamar esses comandos de create table ou drop table, né? Vai ser aqui na minha db open helper. Em qual método? No onCreate. Por que eu criei esse comando como estático, essa variável como estática? Porque eu vou vir aqui no onCreate botar usuário model.createTable. Beleza. Mas como assim? Só isso? Não, tem que pegar a minha variável com o SQLite database, que é essa aqui, ó, db.execSQL e colocar o meu comando dentro. Então, quando eu for instanciar essa classe para criar no meu banco de dados, ele vai vir aqui e vai criar a tabela de usuários que eu chamei de tb_usuários. Beleza? Basicamente, é esse o nosso processo, tá? Antes de continuar esse vídeo, eu quero mostrar para vocês que eu tenho um LinkedIn, um GitHub, claro, eu tenho LinkedIn também, tá? Aqui. E dentro aqui do meu GitHub eu tenho alguns projetinhos que eu estava olhando, ó. Tem 19 repositórios que são públicos. Um destes repositórios é um banco exemplo, tá? Então, aqui eu estou seguindo uma estruturinha padrão de trabalho, tá? Para coisas simples, para quem está iniciando, então vocês também podem dar uma pesquisada. Pode ver que esse repositório foi criado há 3 anos atrás e é a mesma estrutura que eu vou passar aqui para vocês, ó, tá? Ó, pode ver que aqui tem uma classe chamada abstrata_down, de Data Access Object, que ela possui o método open e close, que seria o nosso próximo passo a fazer. Então, como eu trabalho aqui, ó, eu criei o pacote model, que vai ser o modelo da nossa tabela. Agora eu crio um pacote DAO, package DAO, e eu vou criar o usuário DAO, que é a classe que vai fazer o comando select, search, update, delete. E além da classe usuário DAO, eu crio uma classe auxiliar, que eu chamo de abstrata DAO, porque eu não tenho
estou sem criatividade para nome, então eu sempre coloco, olha aqui, ó, abstrata down. O que ela vai ter? Vou até copiar aqui para não precisar digitar. Ela vai simplesmente, deixa eu importar as bibliotecas. Opa. Ela vai ter uma instância da SQLite Databases, que é o DB que eu chamei aqui, e o DB Open Helper, que é a nossa classe Helper que nós criamos aqui. Ela vai ter, por sua vez, um método Open para abrir o banco de dados, abrir a conexão com o nosso banco de dados, e um método Close. Então, o método Open, o que ele faz? Ele faz helper.getWriteTableDatabase, ou seja, abre ele para escrever dentro. E depois a gente pega o helper e dá um close para fechar essa conexão com o banco. Beleza? Então, para o vídeo não ficar tão longo, essa vai ser a estrutura que nós vamos estar utilizando para a construção do nosso banco de dados. Então, a classe DBOpenHelper fica dentro do pacote database. Dentro do pacote database eu tenho um de Data Access Object, que é o DAO, e eu tenho o model, que é o nosso modelo da nossa tabelinha. Beleza? Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer a operação de insert no banco de dados dentro dessa tabela. Certo? Valeu!